Hoje nós vamos falar sobre 5 erros fatais do consultor de RH que é iniciante. Mas a gente vai falar também como evitar esses erros. Então, nesta aula de hoje, eu quero que você identifique e esteja atento para corrigir 5 erros que são mais comuns e que podem comprometer o seu negócio de RH quando você está começando. E aqui, essa aula, ela tem dois objetivos, dois públicos, eu diria. Quem está pensando em começar e quem já começou e o rumo está meio perdido, porque não está alcançando os resultados que tem buscado. Então, essa é a 31ª aula de uma série de 50 que serão feitas neste ano de 2025, e é uma aula que acontece toda quinta-feira às 19 horas para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. Vamos adiante, então? Primeira coisa que eu quero te falar é que semanalmente eu falo com várias pessoas que preencheram o formulário aqui embaixo para ter uma sessão estratégica comigo para avaliar o perfil empreendedor, para saber se está pronto, que fragilidades e que fortalezas tem neste momento para empreender. E cada uma dessas pessoas tem uma série de pensamentos e de intenções ao empreender. E eu resolvi organizar algumas coisas aqui, puxando algumas falas que eu escuto repetidamente e que são importantes para que você pense nesta escolha de empreender, porque cada uma dessas pessoas tem um sonho e é interessante que, por vezes, ela pode começar cometendo alguns erros. É evidente que nessa conversa, nessa sessão de análise de perfil empreendedor, que é gratuita, inclusive, eu faço a orientação da pessoa para que ela evite cometer esses erros. Porque eu penso que é muito pelo desconhecimento, sim, em que as pessoas acabam fazendo alguns comentários. E eu quero trazer aqui os 5 pontos principais, porque nós somos muito bons, como pessoas profissionais de RH, em cuidar das pessoas, em trabalhar olhando de dentro da organização. Então, a gente sabe trabalhar com conflito, com a gestão das estratégias dentro das empresas, com os grupos de pessoas que estão lá, naquele CNPJ. Só que quando surge o desejo de empreender, algumas coisas mudam. Eu costumo dizer que precisa virar uma chavinha na nossa cabeça. Tem inclusive um vídeo que eu vou deixar nos cards lá no finalzinho, que está aqui, que fala justamente sobre mudar esse mindset, essa forma de pensar CPF para CNPJ. Porque essa transição para empreender, ela vai exigir da gente novas habilidades, ela vai exigir que nós superemos algumas formas de pensar que não cabem dentro do trabalho como empreendedor. Então, hoje nós vamos explorar esses 5 erros mais comuns que eu tenho visto e que podem impor barreiras aí no seu crescimento. O primeiro erro é começar porque não tem opção. Muitas vezes acontecem algumas coisas na sua vida profissional e de repente é desligado. Ou você está num ambiente que não está muito legal, é tóxico, você pede para sair. Tá tudo certo você passar por essa situação. O que não é legal é você achar que porque não está se recolocando no mercado ou porque é, você quer fazer uma virada e aproveitar e na emoção pensar o seguinte: eu vou começar porque eu não tenho opção, eu não estou conseguindo me recolocar, eu não estou conseguindo ser entrevistado, não estou vendo opções, então eu vou começar a prestar serviço. E quando isso acontece, muitos profissionais, eles usam a consultoria, né, a ação de consultoria como uma saída, mas não um projeto estratégico. Um projeto que faça sentido para ele na carreira dele, entende? Então, isso geralmente leva para frustração, porque essa falta de propósito, essa falta de planejamento, isso tudo vai gerar dificuldades para este negócio novo e impede que você construa um negócio sólido. Até porque o seu coração não está ali, a sua intenção não está ali. É meio que, vou fazer o quê, né? Então, empreender não é um plano B.
Não pode ser um plano B. Primeiro, porque você vai mexer nos valores de mercado, você vai puxar esses valores para baixo, você não vai ter a estrutura necessária para oferecer realmente um bom serviço, você vai entrar em choque com consultores que já estão no mercado e que têm essa estrutura e que têm essa maturidade já desenvolvida. E você precisa enxergar o empreendedorismo como uma escolha consciente, não só como uma obrigação ou uma válvula de escape. Então, esse primeiro erro, ele é muito importante. Depois nós temos o segundo erro, que é pensar em começar porque está vendo lá dentro da empresa, você de repente contrata treinamentos, palestras, enfim, e você olha a nota fiscal e diz: Meu Deus, meu salário não é nem 10% disso aqui, ou meu salário, isso aqui pagaria um salário de 2 meses. E quando a gente começa a olhar a nota fiscal do fornecedor, pode dar aquele ímpeto ou aquela chamar a atenção, sabe? Tipo, poxa, olha quanto tá cobrando e tal. Então, esse pensamento ele vai refletir uma visão que é ilusória sobre o mercado. E além de ilusória, ela é superficial. Porque, por vezes, pessoas se motivam porque estão vendo notas fiscais de fornecedores, os números brutos mesmo, né? Consultores que são terceirizados mandam suas notas para as empresas para ser pago, mas você não considera os custos que estão ali, os desafios, os impostos, as estratégias, todo o contexto que muitas vezes você não conhece. E essa é uma das coisas que a gente conversa muito no Viva de RH com as mentoradas, porque essa expectativa fica irreal. E por vezes você não tem ideia de que aquela nota, ela tem embutido nela uma série de coisas. Então, o faturamento que você vê de um outro consultor não conta a história inteira, porque você não enxerga o que está ali. Então, por trás de uma nota fiscal, tem sempre uma estrutura de custos, de tarefas, de equipe, de desafios. E quando você entende os seus custos, para que você possa emitir as suas notas fiscais, você começa a perceber, poxa, não estava salgado, não. Não era uma coisa desse tamanho, não. Então, você começa a entender que o jogo de negócio, ele vai muito além do valor expresso naquela nota fiscal. O terceiro erro é o medo de oferecer os seus serviços. E aqui eu vou trazer medo e vergonha, porque tem muitas pessoas que pensam, têm muito talento, mas têm medo de oferecer o seu serviço, bater na porta quando eu chamo, né? Quando eu brinco com as meninas que estão na mentoria hoje, é, esse bater na porta de oferecer, de dizer, olha, eu tenho esse serviço, você tem interesse, é, por vezes fecha as portas, não, você não as abre. Então, as pessoas às vezes ficam com medo de ficar insistente, de ser vendedor chato, mas vender é técnica, vender se aprende. Então, esse bloqueio, ele pode prejudicar a aquisição de clientes, o crescimento da empresa, porque você talvez não tenha aprendido a técnica que é importante para você vender. Então, isso faz com que você se feche numa concha e não bata nessas portas e não faça as ofertas de modo estratégico. E uma outra coisa é que muitas pessoas pensam que tem vergonha. Ai, eu vou ficar com vergonha. Como é que eu vou ligar? Como é que eu vou falar com essa pessoa e oferecer alguma coisa? A gente precisa sair desse cenário e sair desse medo, porque isso é um medo. Essa vergonha, ela está ligada ao medo. Então, para que você possa ter o seu negócio prosperando, aprender técnicas, aprender métodos que façam com que você consiga enfrentar esse passo a passo é muito importante. O medo de vender, ele te paralisa. E quando ele paralisa, quando ele te coloca numa posição de não caminhar em direção aos clientes, você pode até pensar que é forçar, você pode pensar que o seu serviço é de menor qualidade do que de um outro consultor, você pode pensar um monte de coisa, mas até onde esses pensamentos são reais? Então, você pode aprender sobre vendas. A gente faz muito isso na mentoria. E vender é uma arte, sim, mas vender é. Cara, pensa o quanto que é solucionar o problema que aquela pessoa tem, que aquela empresa tem.
quanto você pode contribuir com as pessoas e, eventualmente, você não está fazendo isso porque tem medo, né? Então, superar isso é trazer para o mundo respostas, soluções, possibilidades de coisas que as pessoas precisam ouvir de você. Então, bora pensar nisso. Um quarto erro, e esse é muito importante, é não conhecer o cenário atual, né, de mercado, de empresas, antes de abrir a consultoria. E aqui eu reforço que não estudar o cenário vai fazer com que você não entenda como esse jogo funciona. Não estudar a concorrência vai fazer com que você não perceba nichos e possibilidades de produtos, serviços e mercados inexplorados. E não entender as reais necessidades do cliente também vai te trazer dificuldades, porque você não pode só pegar o Ctrl C, Ctrl V daquilo que você faz dentro da empresa e trazer para o mercado. Então, se isso acontecer, você vai ter ofertas que são desalinhadas, você vai ter escassez de cliente, você vai levar muito tempo para fazer suas entregas. Essa semana mesmo, uma mentoriada comentou comigo, Suzy, eu mudei aqui o processo porque eu estava levando muito tempo para enviar as minhas propostas. E eu percebi com as aulas que aproveitar esse timing, esse momento do cliente é muito importante. Então, olha que bacana, ela revê o processo para ter uma resposta ao mercado que é mais adequada e que aumenta as possibilidades de fechamento de negócio, porque ela está com o cliente ali aquecido para tomar a decisão. Então, ter essa habilidade de entender o que precisa ser feito, entender a dor do cliente, transformar isso numa ação, vem desse conhecimento do cenário empresarial, da consultoria, né, de entender o cenário de negócios, da concorrência, do cliente. Perceba como é muito importante você conhecer isso tudo e entender essas dores reais que o mercado tem, para que você possa saber como trilhar este caminho. E o nosso quinto erro, e esse aqui eu quero bater muito, porque esse foi um erro que nós cometemos na Ímpar algumas vezes, porque a gente trocou de contador algumas vezes, e a gente tinha uma escolha errada para este parceiro importantíssimo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a organização fiscal, contábil e operacional, elas são importantes e geralmente são um problema para quem está começando. Porque lembra, sabia fazer, acha que vai fazer e não vai gerenciar o negócio. E aí deixar na mão de um contador, se ele não for um contador experiente e que conheça o seu mercado, vai ter problema. Então, não opte por, vou fazer com qualquer contador. Então, a orientação contábil, ela é importante desde antes de você abrir o seu negócio. Por quê? Porque essa orientação contábil vai ajudar você desde a escolher o melhor KNAI, se você vai colocar mais de um KNAI ou não, se aquele momento é para colocar aquele KNAI ou não, né? Entender como classifica a sua empresa por causa das repercussões tributárias que você vai ter depois. Então, tem tanta coisa que um contador te orienta que faz com que você, estando legal, de acordo com todas as regras que nós temos no nosso país, que você possa ter um certificado de CNPJ, que você possa ter certidões negativas de débito do seu negócio, o quanto que é importante você fazer isso desde o início, o quanto que um contador ele pode te apoiar para você ter tudo certinho e pagar menos imposto de um modo legal, não de um modo irregular, e não de um modo baseado na escassez, no pensamento de escassez que por vezes a gente tem, de não querer pagar imposto. Porque o imposto, isso, aquilo outro, o governo não sabe usar imposto, ou sei lá o que você pensa. Eu, particularmente, e aqui na Ímpar a gente tem esse pensamento, a gente gosta de pagar imposto. E a gente quer pagar cada vez mais imposto regularmente. Por quê? Porque é sinal de que a gente está faturando, né? Então, quando a gente vê um imposto que aumentou, a gente, ao invés de olhar, caramba, aumentou o imposto e tal. Caramba,
a gente está aumentando até o imposto, porque o faturamento está indo nessa mesma proporção. Então, a gente precisa olhar para isso com um olhar que não é escasso, um olhar que é um olhar próspero, de bons negócios, novos negócios e com a contribuição que cada empresa, cada CNPJ precisa dar para a comunidade onde ela está. Então, isso é importante que você olhe desde o início e tenha isso como um pensamento importante. Então, não escolha aquele primo, amigo de infância ou aquele contador baratinho, sabe? Que pode ser um grande problema futuro. Busque referência. Se você quiser referência do nosso contador, a gente recomenda demais ele, porque os erros de contabilidade eles se escalam rapidamente e de modo assustador. Não pense que o governo não tem juros e juros e juros que vão se empilhando e tornando a sua dívida impagável. Então, um dia desses, inclusive, o Elias, que é um dos três contadores do escritório que nos atende, ele veio bater um papo na nossa sessão de mentoria trazendo várias coisas que são importantes. E foi engraçado porque no dia seguinte uma das mentoreadas até falou assim: Suzy, demiti minha contadora. Como assim tu demitiste tua contadora? Não, o Elias abriu meus olhos ontem e eu percebi que eu estava começando mal. Então, veja como é importante você saber desde isso como é que você escolhe, né? Para que o seu trabalho seja feito com esta segurança de um parceiro confiável. E isso é uma coisa que eu digo sempre para o Elias, que ele fala comigo, eu não sou contadora, eu sou psicóloga, então ele consegue conversar comigo sem o que eu chamo de contabilicez, né? Porque é aquela linguagem dos contadores que para mim não faz muito sentido, mas do jeito que ele me explica, fica claro, né? Então esse é um ponto que é super importante de você observar. Então, esses erros, eu quero te dizer que eles são muito comuns, eu encontro isso, escuto isso das pessoas no meu dia a dia. E como eu faço parte de ABRH, como eu faço, a gente faz parte aqui na Ímpar da Associação Comercial do Pará, a gente faz muito network, eu escuto muitas pessoas falando essas coisas. Ah, eu comecei a empreender por causa disso, e aí aconteceu tal coisa. Então, vamos evitar esses erros. Existe técnica, existe aprendizado e existe acompanhamento para que você não cometa esses erros. Então, vem conhecer um pouquinho mais da mentoria Viva de RH, que eu tenho certeza que eu e o meu time, nós vamos conseguir pegar a tua mão e te conduzir para realmente ter um negócio que dê resultados. Então, vem para o lado de cá, marca a tua sessão estratégica comigo ou com alguém do meu time para que você realmente possa olhar para o teu cenário, possa olhar para o teu sonho de um modo respeitoso, mas de um modo abundante e próspero. Vamos lá? Vou te esperar para a sessão estratégica. Por enquanto, é isso e já vou te convidar para a aula da semana que vem, que nós vamos falar sobre as tendências de mercado que todo consultor de RH precisa conhecer para que possa ter esse negócio próspero e recolhendo seus impostos de modo justo e adequado, porque ele está atento ao mercado. Então, nos vemos na semana que vem. E se você gostou dessa aula, pode compartilhar, pode divulgar aí para as pessoas que você conhece. E, claro, se fez sentido para você, dá um like aqui, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas.